A gente fala Brasil desta terça-feira, 28 de março, um oferecimento de Stara. A evolução constante é parte do DNA da Stara. Há 62 anos produzimos soluções inteligentes para o agronegócio. Acabe com a sujeira de espetos, grelhas e fogões com Gimo Desengordurante Nova Fórmula. É o fim da limpeza pesada. Fé Comércio representa mais. Empresário, confira a plataforma digital em representa.fecomércio-rs.org.br. Conosco hoje aqui no estúdio o empresário Paulo Afonso Pereira, o professor de economia Ronald Wilbrecht e o consultor da indústria automotiva Luiz Carlos Paraguaçu. Eu queria fazer um agradecimento público aqui, porque eu e o Wilbrecht recebemos agora das mãos, autografado direto, um livro extraordinário escrito sobre a história do Luiz Carlos Paraguaçu, editado por ti, organizado pelo Mar de Sante, que é maravilhoso, né? Quem não tem, recomendo que compre. Não tinha esse livro ainda, isso é uma falha de caráter, nem é de currículo. Viu? Isso é na tua opinião. Deixa eu completar aqui, o mal educado. O Ariel Alcântara de Brasília, nosso comentarista do dia, e conosco também agora o senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador. Muitíssimo boa tarde, Júlio, Luiz Carlos, Paulo Afonso, Ronald Wari, todos vocês que estão nos ouvindo agora na Rádio Guaíba de Porto Alegre, que tem uma repercussão não apenas no sul do Brasil, mas em todo o país. Uma honra estar participando com vocês aqui mais uma vez desse bate-papo. Ô, senador, eu e qualquer brasileiro que tem um pouquinho de antenado com o que acontece no país, estamos estarrecidos assim, com um silêncio constrangedor do Congresso Brasileiro, da Câmara Federal, do Senado da República, quanto à descoberta de um plano de uma organização criminosa para sequestrar, torturar e matar um senador da República e uma deputada e seus filhos. Eu achei que no dia que veio à tona, semana passada, este assunto, que a Polícia Federal trouxe esse assunto a público, que haveria uma comoção entre os parlamentares, entre os 513 deputados, os 81 senadores, e que não se falaria de outro assunto. Mas, senador, eu não vi uma notinha da presidência da Câmara, uma notinha do presidente do Senado, um tweet em favor, em defesa isso sim da democracia, porque quando o crime assaca contra um representante do Senado e um representante da Câmara, que são a expressão máxima da democracia, democracia representativa, isso fere a todos, os senadores. O senhor não ficou constrangido também com esse silêncio aí da mesa diretora da casa? Você é muito atento, né, Júlio, percebeu isso. Inclusive, hoje nós vamos voltar a carga ao presidente do Senado sobre esse fato, porque ele teceu algumas palavras que ia providenciar segurança, mas faltou algo mais firme do presidente e do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Agora, se você pegar dos 81 senadores, nós tivemos 25 apenas a partes durante aquela sessão que o senador Sérgio Moro trouxe esse episódio triste, deplorável desse plano, né? E a gente percebe que o senador Sérgio Moro está um pouco isolado, porque foi alguém que combateu fortemente, enfrentou, né, os corruptos do Brasil, e o crime reage, né? E o crime está em várias facetas aí da sociedade, e é por isso que eu quero dizer em primeira mão para vocês que nós estamos dando entrada hoje, daqui a pouco. O autor é o deputado federal Coronel Meira, de Pernambuco. Ontem nós almoçamos aqui no nosso gabinete do Senado, onde eu estou falando com vocês. Nós vamos entrar com a CPMI hoje sobre o caso, não apenas do ataque ao Sérgio Moro, a democracia, como você falou,
mas para investigar o crime organizado que está tomando conta de muitas regiões do país, né? E que está proliferando de uma forma descontrolada pela ausência do Estado, pela vontade política, e a gente precisa cumprir o nosso dever, e acredito que nós vamos buscar, junto com o apoio de quem está nos ouvindo, a assinatura dos senadores para que a gente possa abrir. Já confirmou para mim o senador Luiz Carlos Reis, vai assinar, o senador Hamilton Mourão vai assinar, o deputado Marcel Van Hatten, deputado Osmar Terra, e nós estamos buscando, não apenas do Sul, mas de todo o Brasil, parlamentares que possam engrossar essas fileiras para a gente não deixar o crime tocar o terror, como hoje está tocando o nosso país. Senador, nós estamos num momento de inflexão, porque se o legislativo brasileiro não tomar uma atitude contundente, à altura da audácia, nós temos que ter a audácia dos pilantras no momento desse. Nós ficamos, às vezes, muito, ora, veja bem, se nós não tomarmos uma atitude contundente, senador, de fato, acabou a democracia brasileira, nós não temos mais, será terra de ninguém. O crime terá tomado conta, porque se um senador, olha só, um senador da República, é um dos 81, é um de vocês. É todos vocês que estão na mesma mesa, porque se amanhã o Eduardo Girão cometer alguma coisa que contraria os interesses do crime organizado, será o senhor da lista, senador. Agora é a Rosângela Moro, mas amanhã pode ser o Arthur Lira, pode ser qualquer outro deputado, porque se os interesses forem contrariados, como foi os interesses quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça. E o que a gente vê, Júlio, é as declarações do governo federal desastrosas com relação a esse fato gravíssimo. Não é grave, não, concordo com você. Gravíssimo. Você vê o Lula dizendo que foi uma armação, né? Então, a nossa oposição está manifestando junto à PGR, acionando o STF também, para que as responsabilidades sejam apuradas, porque o governo está tão perdido, está tão cansado já, mal começou, e você vê sem energia, que o presidente da República fala barbaridades como essa, desmoralizando a Polícia Federal, o Ministério Público, todos os que investigaram, e os seus ministros dizem outra coisa. Né? Ou seja, não, nós é que protegemos a vida do senador Moro, que desbaratamos isso, e o presidente disse que foi uma armação, então ele tem que explicar que a armação foi essa. Na verdade, a armação tem sido o governo dele, né? Que tudo que prometeu durante a campanha, o Lula, ele está fazendo exatamente o contrário. Se você pegar os ataques ao Banco Central, causando estabilidade à democracia, acabando com a Senapred, que faz a prevenção, o combate das drogas, ou seja, o que vão ser dos dependentes químicos, vão voltar para as ruas, ele passando a mão na cabeça de estuprador, porque uma das primeiras coisas que o governo dele fez foi revogar uma portaria do Ministério da Saúde para que se identificasse, né, os abusadores ali, os estupradores das mulheres, né, que não vai ser mais necessário o boletim de ocorrência. Então, ele é a favor do aborto, sim, o que ele disse que não era. Ele, junto à ditadura da Noruega, o Brasil se posiciona silente, né, enquanto todo mundo está repudiando o que está acontecendo. O senhor falou Noruega, Nicarágua. Perdão, da Nicarágua, o Daniel Ortega. E dela que foi da Noruega. Claro, que foi proibido. Não sei se você lembra, Júlio. A gente não podia falar que o Lula era amigo do Daniel Ortega, né? Na ditadura sanguinária, que está fechando igreja, que está perseguindo os opositores, calando a imprensa. Então, a gente denunciava isso, mas o próprio TSE, né, durante a eleição, disse que não podia associar Lula ao aborto, por exemplo, também. E o Lula está demonstrando, no seu governo, ser favorável ao aborto, tanto é que tirou o Brasil
um acordo internacional que o último governo Bolsonaro colocou em proteção à vida desde a concepção. Então, esse governo é uma armação, na verdade, para os brasileiros. Senador, o senhor está falando que vai recolher assinaturas para uma nova CPMI, pedido um requerimento de CPMI, especificamente para tratar do crime organizado e dessa tentativa de sequestro, tortura e morte de um deputado e de um senador, uma deputada e um senador. Acho importantíssimo, acho que o senhor vai conseguir, acho que o deputado vai conseguir aí, o deputado esse lá de Pernambuco vai conseguir essa assinatura, só que tem um problema, né? O Senado, o Congresso não tem se reunido. O presidente do Congresso parece que não existe, já passou 3 meses e não reuniu o Congresso ainda. Quando que vai reunir? Parece que agora, entre dia 11 e dia 13 de abril, vai reunir. E ele vai ler, o requerimento da CPMI, porque ontem mais um senador, mais um deputado, já são 9, retiraram a assinatura. Mas é igual a canoa furada, esse governo Lula, que quanto mais deputados retiram assinaturas, entra mais assinaturas. É igual a água numa canoa furada. Agora, não vão ser, como você bem colocou, não vai ser uma CPMI, porque aquela do dia 8, o presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, fez um vídeo comigo e com o senador Cleitinho, onde nós cobramos a ele a instalação, e ele garantiu que vai ler entre os dias 11 e 14 de abril. Só que tinha viagem na China. Tinha a viagem da China, que era a desculpa de que ficaria para esse período. Agora que não tem a viagem para a China, que ele leia, e pode ser feito essa semana. É isso que daqui a pouco, quando terminar a entrevista aqui com vocês, eu vou ao plenário, daqui a pouco está iniciando a sessão do dia, e nós vamos cobrar que ele antecipe a reunião do Congresso Nacional, que está paralisado, inclusive tem vetos. Olha a gravidade disso. Tem vetos ainda da época do presidente anterior que está trancando a pauta. Ou seja, tem que ler, tem que abrir a sessão do Congresso para que se possa destrancar a pauta, e aí sim, ele não vai ler, se Deus quiser, uma CPMI do dia 8 de janeiro, para a gente entender as ações e omissões, inclusive do governo, sobre isso. Ele vai abrir também, vai ter que ler, se a gente conseguir as assinaturas, essa CPMI do deputado Coronel Meira, para investigar o crime organizado no Brasil. Paulo Afonso. Senador, boa tarde. O senhor tem a minha admiração. Aqui é Paulo Afonso Pereira. Senador, a população brasileira só tem o Congresso agora para nos defender do que está ocorrendo. Isso é a nossa última esperança, é que hajam pessoas como o senhor ou como o coronel, que são pessoas do bem, que enxerguem, que façam um movimento. Nós não podemos, senador, continuar nesse desgoverno, no que está acontecendo e no pior, o que está sendo projetado. Quando um ministro de Estado da Justiça entra numa comunidade perigosa, como entrou no Rio de Janeiro, sem segurança, e que a gente vê, na sequência, a liberação de criminosos em massa, toda a população está em risco. Não só os senadores, não só o ministro Moro, mas temos que ter uma ação violenta, no bom sentido, para combater isso que nos assola dia a dia. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Norte e no resto do Brasil. Obrigado. Olha, Paulo, eu quero dizer para você que não é de hoje que nós estamos vendo essa letargia. E eu falo, eu sou um brasileiro que nunca tinha sido candidato a nada, estou há 4 anos aqui no Senado Federal e venho para a cozinha e faço questão de me posicionar publicamente, de cobrar e de passar para a população o que está acontecendo, né? Não é por acaso, eu venho do Ceará. Inclusive tem a BR-116 que nos liga a vocês aí diretamente. É verdade. E nós temos um problema no Ceará, o que você está vendo do Rio Grande do Norte, o absurdo que está acontecendo lá na segurança pública, ataque terrorista mesmo. Não podemos dourar a pílula. Lá no Ceará é diário. Lá no Ceará, para você ter uma ideia, e é por isso que nós chamamos hoje, outro furo de reportagem,
para o programa Boa Tarde Brasil, aqui na Rádio Guaíba, nós acabamos de fazer um convite ao ministro Flávio Dino para ele vir se explicar sobre vários assuntos, várias declarações dele, inclusive a visita ao Complexo da Maré na semana retrasada. Nós aprovamos agora na Comissão de Segurança Pública esse convite do senador Magno Malta e ele vai ter que vir aqui. Se ele não vier num prazo curto, porque na Câmara dos Deputados ele está lá agora. Mas se ele não vier ao Senado, nós vamos convocar, porque precisa dar explicação. Agora, o Ceará, só para você ter uma ideia da gravidade desse assunto, tem famílias inteiras sendo expulsas de casa por facções criminosas. Cidadão, trabalhador, à luz do dia. Ô, senador, aqui em Porto Alegre tem, qualquer cidade do Brasil tem. Isso aí já quase que entrou para o anedotário já. Pois é, à luz do dia, você tem não só em Fortaleza, que é na minha cidade natal, mas no interior do estado, tem que pedir autorização para entrar nos bairros. Então, é um estado paralelo que está acontecendo. Por isso que eu entrei em 2020 com uma CPI do narcotráfico, ficou sendo cozinhada dentro do Senado, aconteceram certas situações que o presidente teve que leu apenas no ano passado, e aí veio o processo eleitoral e não foi realizado. Então, é antiga a nossa luta aqui, porque como é que um Estado, eu faço uma pergunta para vocês aí, como é que o Estado, como o Estado do Ceará, gasta 1 bi de bola aí de índio, 1 bilhão e 100 milhões de reais com propaganda e publicidade, em vez de gastar inteligência na segurança? Então, o objetivo do PT, porque lá é PT, com todo respeito, né, é projeto de poder pelo poder e não importa a inversão de valores, de prioridades que se coloque. É isso que a gente tem que... ou a gente aprende pelo amor, Júlio, ou a gente aprende pela dor. Infelizmente, pelas escolhas que a gente fez, a gente está aprendendo pela dor. O deputado, essa briga pessoal entre o Rodrigo Pacheco / Renan Calheiros com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e vice-versa, entre o Mário Rochedo está o cidadão brasileiro pagador de impostos. E o que vai dar essa briga, hein? Olha, cada soco, me perdoe a palavra, que vem dessa luta de um lado e do outro, quem recebe aí os golpes é o presidente Lula, né? E o brasileiro. Você tem razão, né? Então, é um caos institucional que a gente está vendo, com a volta do orçamento secreto de forma enviesada, que o presidente Lula tanto condenou durante a campanha e que agora está sendo usado, segundo denúncia de parlamentares, para se comprar a retirada de assinatura aí do apoiamento da CPMIs. Por que esse governo tem tanto medo de investigação sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui nessa casa? Por quê? Né? Foi porque a ABIN avisou, e já está aí na mídia toda, que 2 dias antes dos ataques, o objetivo seria destruir fisicamente as instituições, o Supremo, o Congresso, o Palácio do Planalto. Por que o ministro do Lula desmobilizou a guarda presidencial horas antes dos atentados? É como se deixasse quebrar, vem cá, quebra aqui, entendeu? Então, tudo isso, eles estão com medo. É isso que a mensagem que passa, que isso vem à tona, mas não há nada oculto que não seja revelado. O seu colega de Senado aí, até bastante polêmico, Marcos Duval, tem dito que a CPMI vai sair e que o Lula pode ser empichado e o ministro da Justiça pode ser preso. O senhor acha que pode chegar tanto assim? Olha, o senador Marcos Duval estava, inclusive, agora na Comissão de Segurança Pública, que a gente aprovou com o voto dele também, a vinda do ministro Flávio Dino, e ele tem confirmado aqui nos bastidores para os colegas
de que, como ele é de uma comissão especial que nós temos aqui, de inteligência, né, que envolve Câmara e Senado, ele falou que tem acesso a esse documento e que a ABIN realmente avisou, né, aos ministros, a 48 órgãos federais, e que o Lula, segundo ele, sabia, né, e que viajou às pressas lá para São Paulo para tentar tirar de tempo isso tudo, mas ele fala com convicção e nós queremos saber a verdade. Esse mesmo senador, o Marcos Duval, Júlio, ele também tem feito declarações graves que a gente precisa investigar numa CPMI dessa, que um ministro do STF teria retido o celular dele, pessoa física, né? E isso é muito grave, né? Onde é que está isso escrito na lei, que um ministro do STF pode fazer isso com um senador, com um cidadão, vamos dizer assim, sem um devido processo legal? Então, o que nós estamos vendo no Brasil é a justiça sendo uma pessoa, né? E isso não é saudável para a nossa democracia. Olha, Wilber, pergunta rápida aí. Boa tarde, senador. Primeiro, gostaria de cumprimentá-lo pela sua ótima atuação aí no Senado. Digamos assim, está honrando não só apenas seus eleitores, mas o cidadão brasileiro de forma geral. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Em relação a CPMIs, eu sei que tem que ter prioridade, tem assuntos que são mais picantes, né? Mas tem várias coisas que eu acho que o Congresso como um todo poderia auxiliar, que dizem mais respeito a considerações de longo prazo também, né? A gente sabe que a educação aqui no Brasil não está funcionando bem, o senhor acabou de mencionar abusos do judiciário. No caso do judiciário, não seria conveniente também ter uma CPMI de abuso de poder? Porque isso é uma coisa que incomoda bastante o cidadão brasileiro, saber quem está nas mãos das decisões de um togado. É a CPI proposta pelo Marcel Van Hatten no final do mandato passado, né? Isso. Abuso do poder, abuso de autoridade. É exatamente isso, Hilbert. Eu queria dizer que o deputado Marcel Van Hatten, que é desse estado do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, um deputado muito atuante que tem levantado essa bandeira. Eu tenho conversado muito com ele, inclusive nesse final de semana, trocamos muita ideia, e é inevitável que essa, no caso, é CPI. O que ele conseguiu a assinatura na Câmara de Deputados é uma CPI do abuso de autoridade. Então, é só a Câmara que está analisando isso, e eu acredito que ele vai conseguir, porque o que a gente tem visto de desrespeito à nossa Constituição, de vilipêndio com a liberdade de expressão, para vocês terem uma ideia, eu estou vendo que todos vocês estão sentados aí, mas é de se assustar. Quando você fala isso, as pessoas perdem, às vezes, até o equilíbrio, porque se acredita que até hoje, até essa data de hoje, 28 de março, o empreendedor Luciano Hang está com as redes dele, com 12 milhões de seguidores bloqueadas, sem nenhum processo legal em curso devido, sem respeitar o devido processo legal. Ou seja... Nós estamos encaminhando para o final, só que eu tenho que expressar o sentimento do nosso ouvinte aqui. O nosso ouvinte já está careca nem o Paulo Afonso, de careca de constatação. Nós precisamos de ação do Senado, porque se há alguém que pode parar esse atropelo institucional, esse abuso de autoridade, é o Senado. Só o isso Senado. Que nós queremos. É exatamente isso que nós estamos tentando, mas nós somos minoria. É um grupo que hoje nós temos aí entre 27, 30 senadores de oposição. Éramos menos. Imagina nós estávamos 30 senadores, ou senador? Eu fico barulho se faz, mas barulho não resolve o problema. O que a gente precisa resolver, e a natureza não dá saltos, é trazermos deputados, e aí quando eu digo trazermos, me incluindo na sociedade, nós juntos, trazermos deputados e senadores nas próximas eleições comprometidos com essa pauta.
Mas já Se houve você pegar a relação de senadores que nós trouxemos para cá, não tem essa identidade na renovação que houve, entendeu? Então, eu acho que é um processo de despertar de cidadania. Nós não podemos esperar 4 anos para que haja contundência do Senado. A gente vê assim tão pouca contundência. A gente vê o senhor, o senador Duval, mas o outro ali. A gente, puxa vida, 30 senadores dá para fazer um barulho, dá para parar o governo. Começa por aí. Dá para parar o governo. O Congresso consegue. No Congresso Nacional, com esse grupo de senadores, não é só barulho que se faz, não. Consegue-se parar certas situações e nós estamos preparados para fazer aqui o bom combate. Chegou, a gente tem que ver o lado positivo, chegou o Magno Malta, por exemplo, chegou o Andamares também, que tem um histórico, né? Tem bons nomes aí que retornaram e a gente está procurando fazer o nosso papel aqui para que a verdade possa vir à tona e o Brasil conhecer realmente os responsáveis por tantos desmandos do nosso país. Obrigado, senador Girão. Assim como o senhor fala, paz e bem. Paz e bem, um grande abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.